As ordens chegavam em papéis manchados de barro, atravessando trincheiras como ecos de uma fé já perdida. Nenhuma linha de tinta podia conter o que realmente se passava na alma dos homens que as liam. Cada assinatura carimbada em Berlim era uma sentença proferida sobre um exército cansado e uma nação à beira do colapso. Era o inverno de 1944, e a Alemanha, que um dia acreditou dominar o continente, agora tremia sob o peso das suas próprias promessas. Os generais ainda usavam suas condecorações, mas por trás das medalhas brilhava o medo. Um medo silencioso, feito não do inimigo que avançava, mas daquilo que sabiam menos e não podiam dizer, porque reconhecer a verdade seria trair o juramento. E trair o juramento era trair a própria existência. Nas ruas de cidades reduzidas a cinzas, os sinos já não tocavam. O som era o das sirenes, o estalar distante da artilharia e o uivo do vento atravessando ruínas. A neve cobria os mortos como se tentasse esconder a vergonha humana. No bunker, as ordens eram curtas, frias, matemáticas: defender até o último homem, nenhum recuo será tolerado. Quem hesitar será enforcado. Palavras simples, absolutas. E lá fora, homens sem munição as cumpriam com o que restava do corpo. O fronte oriental devorava divisões inteiras. Os russos vinham como um mar vermelho, imparável, empurrando o Império Alemão para dentro de si mesmo, quilômetro a quilômetro, alma por alma. Mas não foi o inverno que quebrou o exército alemão. Foi a consciência. O momento em que os generais compreenderam que a obediência, outrora virtude, havia se tornado maldição. Eles haviam jurado fidelidade não a uma bandeira, mas a um homem. E esse homem, trancado em seu próprio delírio, ainda falava de milagres. Ainda sonhava com exércitos que já não existiam. No mapa diante dele, cidades ainda resistiam, divisões ainda lutavam, quando na realidade só restavam destroços. Os generais sabiam, mas o medo era maior que a razão. Medo da Gestapo, medo do julgamento, medo do próprio espelho. Assim, obedeciam, porque era mais fácil morrer cumprindo uma ordem do que viver carregando a culpa de desobedecê-la. No início, não era loucura menos, era convicção. Eles haviam visto o milagre de 1940, quando a França caiu em semanas. Haviam acreditado na máquina de guerra perfeita, na disciplina prussiana, na inevitabilidade da vitória. Cada ordem parecia sagrada, cada triunfo uma prova da infalibilidade do Führer. Obedecer era sinônimo de servir à história, mas história não perdoa a arrogância. Quando o avanço parou, quando a Rússia não cedeu, quando o gelo engoliu motores e homens, a fé começou a trincar. Ainda assim, ninguém falava. A obediência continuava menos cega, ritualística, quase religiosa. E foi ali, no silêncio entre as ordens, que a derrota nasceu. Enquanto os soviéticos empurravam as linhas para o oeste, dentro dos quartéis o ar era denso, feito de fumaça e resignação. Alguns generais ainda se agarravam à esperança de um armistício. Outros à superstição de que a Inglaterra e os Estados Unidos voltariam suas armas contra o comunismo. Mas a realidade não esperava. A cada cidade tomada, uma lembrança da glória passada desaparecia. Königsberg, Danzig, Breslau, nomes que haviam soado como vitórias, agora eram epitáfios. Os mapas se tornavam cemitérios, e os homens que haviam guiado o maior exército da Europa começaram a perceber que não marchavam mais para a vitória, mas para a aniquilação. Nos salões subterrâneos de Berlim, a guerra já cheirava a mofo e desespero. Hitler andava em círculos, falando com vozes que só ele ouvia. Suas mãos tremiam, seus olhos ardiam, mas suas ordens permaneciam firmes: resistir, lutar, morrer. Ao redor dele, oficiais trocavam olhares breves, cúmplices do absurdo. Alguns tentavam persuadi-lo, outros apenas escreviam o que sabiam ser o epitáfio do país. Quando um general ousava sugerir recuo, era removido. Quando alguém falava em negociar, desaparecia. A lealdade tornara-se a forma mais pura de suicídio. Nas frentes,
o som dos tanques era substituído pelo silêncio dos desertores. Cidades declaradas fortalezas resistiam até o último civil. Mulheres e crianças eram armadas. Garotos de 15 anos vestiam uniformes grandes demais. O Reich, antes máquina de precisão, havia se tornado um corpo febril, movido por espasmos de fanatismo e medo. E no meio dessa agonia, os generais, formados na velha escola da disciplina e da honra, estavam presos entre dois mundos, o da obediência e o da consciência. Sabiam que continuar lutando era prolongar o sofrimento, mas sabiam também que parar era morrer nas mãos do próprio regime. Alguns tentaram romper o ciclo. O atentado de 20 de julho não foi apenas um ato político, foi um grito ético. Quando a bomba explodiu e Hitler sobreviveu, não foi apenas o corpo do ditador que se manteve intacto, mas o próprio sistema de submissão que sustentava o exército. Os conspiradores foram enforcados, suas famílias presas, seus nomes apagados, e com eles morreu a última fagulha de coragem dentro do comando. O que restou foi o medo puro, destilado, o medo de pensar, o medo de hesitar. A máquina seguiu funcionando, mesmo sem alma. Ordens continuaram sendo emitidas, tropas continuaram marchando, mas já não havia propósito. O Reich lutava contra o tempo, e o tempo vencia. O inverno de 1945 chegou como um aviso do destino. A cada dia, o céu se enchia de fumaça e o solo de cinzas. A Luftwaffe já não existia. As estradas estavam repletas de refugiados, colunas inteiras de civis famintos e soldados descalços. As vozes de comando haviam perdido a autoridade. A guerra, antes planejada por generais e calculada por estrategistas, havia se tornado um vendaval cego. Os soviéticos tomavam o leste, os americanos e britânicos cruzavam o Reno. E em cada casa, em cada por, famílias ouviam os bombardeios, como sinos de um fim inevitável. A Alemanha não era mais uma nação. Era uma ferida aberta no centro da Europa. Nos últimos dias de abril, o ar em Berlim era irrespirável. A cidade inteira tremia sob o rugido das artilharias russas. Nas ruas, colunas de fumaça se misturavam ao pó das fachadas desabadas. Dentro do bunker, Hitler ainda acreditava em contra-ataques imaginários, mapas riscados à mão, divisões fantasmas, exércitos que só existiam no papel. Os generais sabiam que era delírio, mas continuavam respondendo Javô, Mein Führer. A obediência, que um dia fora virtude militar, agora era doença terminal. Eles obedeciam por inércia, como corpos que ainda se movem depois de mortos. Quando a cidade começou a ruir, alguns tentaram agir. Houve quem falsificasse relatórios, quem rendesse unidades inteiras sem esperar autorização. Outros se entregaram em silêncio, cansados de carregar o peso do absurdo. Mas para a maioria, era tarde demais. As ruas de Berlim tornaram-se um labirinto de escombros e promessas quebradas. Crianças em uniformes improvisados tentavam deter tanques soviéticos com rifles enferrujados. Nas janelas, bandeiras brancas tremulavam ao lado de retratos queimados. E lá, em meio ao caos, os generais compreenderam a verdade final. Não havia honra em obedecer ao impossível. Na manhã de 30 de abril, o som que ecoou nos corredores subterrâneos foi breve, um estalo seco, metálico. Lá fora, ninguém ouviu. O Führer havia cumprido sua última ordem, a de escapar da derrota por conta própria. Quando o corpo foi descoberto, ninguém chorou. O silêncio que se seguiu não foi de respeito, mas de exaustão. Alguns generais queimaram seus uniformes. Outros escreveram relatórios que jamais seriam lidos. Berlim era um cemitério de ordens. A guerra havia terminado, mas o preço da obediência ainda pesava sobre cada sobrevivente. Nos dias que se seguiram, enquanto os soviéticos hasteavam suas bandeiras sobre o Reichstag, os oficiais capturados começaram a falar. Nas salas de interrogatório, repetiam a mesma frase: "Eu apenas obedecia a ordens." Era o último refúgio dos que haviam perdido tudo, inclusive a alma. Mas obediência não apaga a culpa, apenas a disfarça. Cada cidade destruída, cada vida ceifada, cada morte adiada, fazia parte da mesma corrente. Uma corrente forjada pela disciplina
pela lealdade e pela recusa em dizer não. E assim, a Alemanha não foi destruída por seus inimigos, foi consumida pela sua própria obediência. Anos depois, quando os tribunais julgaram os sobreviventes, o mundo ouviu os ecos de uma era que confundiu dever com devoção. A história registrou nomes, datas, crimes, mas o que ela nunca conseguiu medir foi o silêncio cúmplice, que sustentou o império até o último suspiro. Nos campos, o vento ainda sussurrava entre os destroços das trincheiras. Nas cidades reconstruídas, o cimento cobria cicatrizes, mas não apagava lembranças. E os poucos que restaram sabiam. A destruição não começara nas bombas, mas no instante em que a consciência se calou diante da autoridade. Hoje, olhando para trás, percebi: sei que nenhum exército pode vencer quando a obediência supera a razão. Porque a guerra não é apenas feita de armas, mas de escolhas. E as escolhas, quando entregues a um só homem, transformam um povo inteiro em instrumento do próprio fim. Os generais obedeceram, os soldados morreram, e um país inteiro pagou o preço. As ruínas de Berlim não são apenas pedra e pó, são o testemunho de que a obediência cega é a mais mortal das virtudes. E quando as bandeiras se desfazem, quando os hinos se calam, resta apenas a pergunta que ecoa entre os séculos: até onde um homem deve seguir ordens, quando sabe que elas o conduzem ao abismo? A resposta não está nos livros, nem nos julgamentos. Está nas ruínas silenciosas que o vento ainda percorre, nas sombras dos uniformes queimados, no olhar vazio dos que obedeceram até o fim. Porque foi ali, entre o dever e a dúvida, que um país inteiro se perdeu. Não nas batalhas, não nas bombas, mas na escolha mortal de continuar dizendo sim quando tudo dentro deles já gritava basta. E assim, o império que jurou durar 1000 anos desapareceu em 12, não pela força de seus inimigos, mas pela fidelidade aos seus próprios delírios. Quando o último tiro ecoou, a guerra já estava perdida havia muito tempo. O que restava era apenas a sombra de um povo que aprendeu tarde demais. Que obedecer sem pensar é a forma mais profunda de rendição. Sob a neve e o silêncio, a Alemanha amanheceu derrotada. Não apenas pela guerra, mas pela própria obediência.